as dicas para a gente montar a estrutura, lembra? Então, como eu falei lá no começo, o importante da gestão de crise não é você trocar a laranja toda hora, é você olhar a caixa. E aí eu falei da minha experiência em empresas tradicionais versus o meu estudo e a minha experiência também em startups. E aí eu trouxe conceitos para você começar a mudar a estrutura, para depois ver o quanto a estrutura gera as crises internas nas empresas, o quanto a estrutura gera crise de relacionamento na empresa. Porque é poder, eu não dou autonomia para as pessoas, cobro, as pessoas se sentem ineficientes e saem. Então, quando eu tenho alinhamento e autonomia, retomando a aula passada, eu fomento mais isso. E aí, dos 6 elementos que eu trouxe para vocês, que acho importante em função do que eu olho para as empresas, primeiro, envolva a sua estrutura. Quanto mais, a gente viu que o potencial de pessoas que trazem inovação e podem gerar inovação na sua empresa são os funcionários, depois os clientes, que dá quase 50% de todo o processo de inovação que as empresas buscam ou entendem que trazem para dentro da sua estrutura. Então, envolva a sua estrutura. Quanto mais você dá alinhamento e autonomia, melhor. Quanto mais você faz isso acontecer, mais você traz elementos para decisões estratégicas da sua empresa. E você motiva os funcionários, porque você está dando autonomia. Você está respeitando a capacidade intelectual de cada um e somando o capital intelectual das pessoas ao seu. Isso faz com que você rode melhor, que é o que roda a startup hoje. Startup tem conflito? Lógico que tem. Mas o propósito é forte, o alinhamento e a autonomia que eles têm é muito forte, que faz com que isso seja uma discussão madura, uma discussão que não gere ruptura na empresa. Fomente a cultura do erro. Não é fazer, pessoal, vamos errar todo mundo. É fomentar o aprendizado contínuo. O erro gera aprendizado. Então, fomente com que as pessoas estudem, aula passada, né, o relatório da Deloitte, e fomentem que elas realmente tentem aprender. Se eu tenho uma necessidade de aprendizado contínuo, nada mais forte que você fomentar essa cultura para que as pessoas possam aprender cada vez mais. Terceiro elemento, entenda a jornada do cliente. Lembra do Job to be Done? Lá de Harvard, de 1995. O que ele fala aí? Necessidade. E aí eu vou dar um exemplo que eu escutei no podcast lá da ACE, muito interessante. Eu trabalho numa empresa lá na Paulista e eu preciso me deslocar por um cliente. E eu desço, eu poderia ir a pé, de carro, de táxi, de Uber, de helicóptero, de transporte público, qualquer uma das alternativas. Eu vou lá e alugo uma bicicleta da Yellow. O que eu faço? Eu estou indo de um ponto A ao ponto B, estou cumprindo o meu processo, a minha necessidade de processo, eu quero me deslocar, então faço via bicicleta ou patinete, não importa. Então, fiz via bicicleta, beleza. Atingi minha necessidade de processo. O que ele fala? A jornada do cliente é muito mais abrangente que só o processo. O que ele fala? Necessidade pessoal. Eu tenho uma necessidade de fazer exercício. Ou eu tenho uma convicção de não emitir poluição, o que quer que seja. Eu vou atender a minha necessidade pessoal também, porque a bicicleta tem esse benefício. Eu faço o meu exercício, porque eu estou muito atarefado na minha empresa, não tenho tempo para fazer, ou não consegui ir na academia, vou de bicicleta. Necessidade pessoal. E a outra, necessidade social. Eu posso ajudar o meio ambiente. Meus funcionários podem olhar para mim e falar, poxa, ele tem um conceito de transporte diferente, que interessante. Ele podia ter um carro, podia ter um monte de coisa, mas ele preserva custo e meio ambiente, por exemplo. Então, ele tem um impacto social também. Essas são as necessidades que o Job to be Done exerce. Como é que eu capturo isso? Conectado com o cliente. Quem pode capturar isso? Seu funcionário, que está conectado com ele. Você, dificilmente, a não ser que você se conecte bastante com seus clientes e entenda o seu processo.
Mas quanto mais próximo do ponto, mais eu consigo identificar essas necessidades. Depois, desafie a cultura disruptiva. E aí, alinhado à cultura do erro, é fazer com que as pessoas olhem para a sua empresa, mas e se acontecer? E se de repente a gente perdesse o contato presencial e tivesse que trabalhar remoto? Te garanto, a gente falou na última aula, até o Marcelo Freire, que está assistindo a gente aqui, fez uma pergunta sobre e o impacto das pessoas que foram para o trabalho remoto. Aí eu respondi para ele, vou tentar reproduzir a mesma resposta, que as pessoas as empresas que tinham alinhamento e autonomia passaram por isso muito mais facilmente daquelas que tinham comando e controle, que tinham que controlar o funcionário. Porque se eu tenho que controlar o funcionário presencialmente, imagina se ele está lá na casa dele, que eu não estou vendo. Qual é o desafio que eu tenho? Como é que eu controlo essa pessoa se eu não estou vendo mais? Então, essa é a questão. Como eu enfrento e desafio a ruptura da minha empresa constantemente. Quem quiser saber mais disso, aula 5, que está no canal, sobre parcerias estratégicas para gerar oportunidades. Que é, e se não tiver isso? E se tiver aquilo? Que constantemente é o que está acontecendo. 70% das pessoas que responderam à pesquisa da ACE disseram que estão sofrendo impactos disruptivos nos seus negócios. Foco em serviço. Hoje, tudo está voltado para serviço. Uber, Airbnb, tudo. O Yellow, Nubank, é serviço. Eu estou começando a transformar produtos em serviço. Quanto mais eu me destaco em serviço, mais competitivo eu sou, mais autonomia eu trago para minha empresa, mais conhecimento do mercado eu tenho. Porque eu atendo às necessidades das pessoas. Então, foco em serviço. Serviço, atendimento, conexão. O que você pode gerar em escala. O último, que é tão importante quanto, porém ele é um pouco mais complexo, é você olhar margem versus escalabilidade. Quanto maior a margem da empresa, mais exposta ela está. A gente viu lá atrás. O que acontece? Quanto maior a margem, mais exposta à disrupção. Porque quanto maior a margem, teoricamente você tem menor público sendo atendido, porque o preço é alto. Quando você diminui isso, você ganha escala. Tanto a Netflix quanto o Nubank fizeram isso de maneira muito própria, muito efetiva. Essa é uma análise que você, como gestor da sua empresa, olhar para ela e falar, opa, isso aqui pode me gerar escala. Como é que eu gero escala antes de alguma empresa? Eu fui numa palestra uma vez de 400 empresários e teve um palestrante que falou assim, vocês que estão aí sentados, se vocês não conhecem as necessidades dos seus clientes, as dores que eles têm, pode ter certeza que tem alguém pensando nisso que já vai fazer algo que vai descontinuar a sua empresa. E ele falou isso para empresas tradicionais, uma franquia. Então todo mundo ficou olhando assim. O nome dele é Renato Mendes e ele escreveu um livro chamado Mude ou Morra. E ele também tem uma aceleradora, uma empresa que fomenta startup, que chama Orgânica. Se alguém que tiver interesse, é só ir atrás. Mude ou morra. Tudo bem? 6 elementos para você implementar na sua empresa para diminuir o problema de gestão de impactos em função de crise de ambientes complexos. Obrigado a todos. Até quinta-feira que vem. Boa noite